Eu vou dar aqui um exemplo de como o conjunto de hábitos saudáveis favorece o exercício, para que você possa entender como isso pode te ajudar no processo do AD7, que é a alimentação desintoxicante em 7 passos. Veja bem, quando eu, Carlos Henrique, durmo no mínimo 8 horas por noite, e aí eu acordo, tomo meu copo de água, depois eu faço um bom desjejum, mastigando bem os alimentos, e aí 2 horas, 3 horas depois, eu vou ali fazer a minha atividade física. Junto com a atividade física, eu estou ali tomando banho de sol. Já faço exercício físico se expondo ao sol. E na pausa do exercício físico, ou até durante, eu tento fazer exercício respiratório. Quando eu coloco esse conjunto de hábitos, não esquecendo também que antes de fazer o exercício físico eu tomo muita água, cerca de 1 litro de água. Quando eu junto esses hábitos, o sono, o sol, a respiração diafragmática, a alimentação saudável, esses 4 hábitos, de saúde, antes de fazer o exercício físico, eu vejo que o meu desempenho ele é cerca de 8 vezes maior do que se eu tivesse tido uma noite de sono ruim, não tomasse uma boa quantidade de água, não comesse uma comida tão nutritiva, e não fizesse respiração diafragmática. O meu desempenho seria muito, muito menor. Eu vou dar assim um exemplo. Se eu consigo fazer 50 flexões no exercício, quando eu quebro todos esses hábitos, o sono errado, pouca água, alimentação nas carreiras e uma alimentação intoxicante, eu só vou conseguir fazer ali no máximo 10 flexões. De 50 eu só consigo fazer 10. Então eu perco cerca de 80% da vitalidade no exercício, porque eu não produzi bastante ATP, que é a energia do nosso corpo. Olha que interessante. A mesma coisa acontece na alimentação saudável. Tudo que você colocar de hábito saudável junto com o método do AD7, você vai potencializar o efeito nutritivo do seu corpo. Então, muitas pessoas não conseguem atingir o AD7 ou demoram a atingir porque elas não querem entender isso. Elas não querem entender que se ela fizer o exercício físico, ela vai fazer com que os nutrientes sejam sintetizados pelas células de maneira mais rápida, queimar gordura, eliminar toxinas e facilitar a entrada de nutrientes na célula, porque eu liberei pelo suor o veneno, que estava ali na célula. Entender que as noites de sono ajudam a regular os hormônios e ajuda a reparar as células e ajuda a sintetizar os nutrientes que você comeu durante o dia. Entender que a água é o que vai levar as substâncias para as células. Então, se eu como muita fibra, alimento natural, mas eu não tomo água, o intestino prende do mesmo jeito, porque tem alimento parado, é como se fosse um cano com gordura, sem água, resseca e apodrece, mesmo sendo natural. Então tem que ter a água. Entender que se eu tiver uma respiração diafragmática junto a isso, eu vou ter mais oxigênio entrando nas minhas células e, consequentemente, eu vou ter células mais saudáveis que vão conseguir absorver da melhor forma os nutrientes do meu corpo. Então, assim, quando a pessoa só foca no alimento, só foca em mudar a alimentação, só foca em tirar alguns alimentos específicos do corpo, que vão intoxicar o corpo, e colocar alguns naturais, e não entende que é necessário esse conjunto. Então essas pessoas, às vezes, elas estão comendo comida saudável, mas estão sedentárias, dormindo errado, tomando pouca água, não tomam luz do sol. Isso vai trazer uma série de problemas de deficiências nutricionais. Então, se você quer atingir o AD7, entenda isso. Um conjunto de hábitos saudáveis potencializa o efeito nutritivo no meu corpo.